E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, o gênero textual reportagem, gente. Então, reportagem é um relato de fatos e interesses do público com acréscimo de entrevistas e comentários, dando uma visão mais aprofundada do assunto tratado. Então, diferentemente da notícia, que vem somente para noticiar, a reportagem ela vem para ela ser mais profunda dentro de um determinado assunto, pessoal. A notícia, ela se torna obsoleta, ela se torna ultrapassada muito rápido. Já a reportagem não. Como a reportagem vai ter um aprofundamento de um fato, vai ter um estudo, vai ter uma verificação de conteúdo, ela vai continuar atual, justamente por causa do estudo que é feito em cima dela. A notícia ela serve para noticiar um fato qualquer. Então, por exemplo, vamos pegar a ideia de que a rua X na cidade Y vai ser pavimentada. Isso é uma notícia. Então, a prefeitura da cidade Y resolveu pavimentar a rua X, lá. No dia tal. Passou o dia, essa notícia já se tornou antiga. Depois pode ter uma reportagem sobre essa notícia? De fato pode. Eles podem ir lá e mostrar como a pavimentação daquela rua melhorou a vida das pessoas, porque agora não tem mais barro, não tem mais poeira. Como eles também podem ir mostrar como foi mal feita, como houve desvio de verbas. A reportagem ela não vem só para noticiar. A reportagem ela vai tornar aquilo muito mais profundo. Essa informação vai ser muito mais profunda, beleza? Nesse gênero pode ocorrer interpretações e opiniões sobre o fato relatado, baseados em estatísticas, depoimentos, comparações com acontecimentos relacionados ao assunto. Então, vejam, interpretações e opiniões. Por que opiniões? Porque a reportagem ela vai ser feita pelo repórter, ele vai escolher do que ele vai falar, com quem ele vai falar, como ele vai falar. Lembrando que o repórter ele precisa ser completamente imparcial. Ele não pode nem tomar o lado de um, nem tomar o lado de outro. Vamos voltar no exemplo da rua. É difícil, se houve um desvio de verba pública, a gente ficar do lado dos governantes. Mas tem que ver, né? Eles roubaram por algum motivo, né? Poxa vida. Não, aí tem casos e casos. Mas quando a gente vai mostrar brigas sobre determinados locais, né, a gente vai falar, por que essa rua foi pavimentada? Por causa disso, disso. Por que durou pouco? Porque o material foi fornecido de maneira errada. Então vamos falar com a prefeitura. A prefeitura tinha um material que foi fornecido pela licitação. O que é a licitação? Quando a prefeitura abre uma concorrência pública para a empresa poder prestar esse serviço. Então, foi a empresa que prestou o serviço, Então, vamos conversar com essa empresa. Então, a gente tem que ouvir todos os lados e o repórter ele tem que ir ouvir todos os lados de uma estrutura para poder entender o que aconteceu. Beleza? A reportagem está vinculada à atividade jornalística, seja ela de mídia impressa ou digital, ou televisiva. Por isso ele é um gênero central. A reportagem ela é a parte principal. Um telejornal ele é feito de reportagens. O jornal, a mídia impressa ou a digital, ele vai ser feito com reportagens, o que vai tornar a coisa muito mais simples. Prova disso é a presença de alguns casos da opinião do repórter. O repórter está fazendo isso, ele pode pôr a opinião dele no centro, a respeito do tema que está sendo tratado. Então, como ele fez a pesquisa e ele escolheu as pessoas que vão falar sobre um determinado assunto, essa presença vai fazer com que ele tenha um conhecimento muito maior sobre esse assunto. Apresenta a função de narrar e interpretar um fato, investigando diferentes fontes. Daí a base tipológica, ser o ato de relatar, porém segundo o ângulo escolhido pelo jornalista. Então, a ideia é que ele vai escolher um determinado momento para
poder falar. Como ele vai escolher as fontes, vejam que é muito fácil no poder do repórter, ele pode ir atrás de uma fonte que não tem tanto conhecimento sobre o assunto. Então a pessoa não vai se aprofundar sobre aquilo. Então essa escolha pode fazer a reportagem se tornar mais ou menos interessante. É importante, gente, frisar que enquanto a notícia vem somente para noticiar, a reportagem relata para interpretar. Nós vamos ir atrás e tentar entender o que aconteceu em determinada coisa, certo? Por isso as notícias são mais curtas e pontuais, enquanto as reportagens são extensas e muitas vezes não ficam desatualizadas, justamente pela quantidade de informações que nós vamos colocar nela. Igual eu falei no começo, a notícia, ambos vão ter o lead. O que é o lead? É o primeiro parágrafo da nossa reportagem. Então ele vai dizer quem, quando, como, onde e por quê, tanto na notícia quanto na reportagem. A notícia ela vai se basear muito nisso. Por quê? Porque a notícia depois do lead, o corpo da notícia não é tão grande. Já a reportagem, ela vai se aprofundar. Ela vai tornar esse assunto muito mais pesado na sua estrutura. Beleza? As notícias são mais curtas e pontuais, as reportagens são mais extensas e não ficam desatualizadas. E dificilmente uma notícia relatará mais de um fato, já que a reportagem apresentará mais de um, pois seu foco está no assunto e não um episódio específico. Então, de novo, o exemplo da notícia da pavimentação da rua X na cidade Y. Isso é só uma notícia, é um fato, a rua vai ser pavimentada. Já a reportagem, ela vai ter mais focos. Por que essa pavimentação aconteceu? Por que nessa rua? Quanto custou? Por que demorou? Por que foi rápido? Ficou bem feito? Não ficou bem feito? Então, os detalhes vão vir na reportagem para que as pessoas consigam entender e, principalmente, interpretar a informação que está ali sendo jogada para as pessoas. Beleza? As principais características do gênero reportagem. Texto em primeira e terceira pessoa, ou seja, eu e nós, ele e eles. Então a gente vai estar concordando, podemos perceber tal coisa, podemos ver que tal coisa aconteceu de tal maneira, percebemos que tal coisa aconteceu de tal jeito, nós percebemos. Veja que tudo isso faz parte da comunicação, é o texto tentando interagir com a pessoa, eu estou tornando ele pessoal, eu estou me aproximando do meu interlocutor, eu estou me aproximando das pessoas para poder ter esse contato, beleza? A presença de títulos, eles são muito importantes, principalmente quando nós vamos ter título, a reportagem quando ela é muito longa, então a gente vai ter lá o título principal, aí nós vamos ter o que dizem as partes, quando a gente deixa dar resposta às pessoas envolvidas, a visão de não sei quem, a visão de não sei quem. Então a reportagem ela vai ter vários títulos. Aliás, ela vai ter um título e vários subtítulos, tornando a maneira de divisão do texto mais simples, beleza? Temas sociais, políticos e econômicos, sociais, a pavimentação, ela envolve a sociedade. Políticos, porque para ter essa pavimentação a gente precisa do poder público. Econômicos, justamente porque vai envolver dinheiro, essa pavimentação, o dinheiro veio de onde? Veio do governo federal, veio do governo estadual, as pessoas vão ter que pagar. Então tudo isso faz interesse às pessoas para que elas possam entender de onde vem isso. O discurso direto e indireto, o que é um discurso direto, gente? Discurso direto é quando eu dou nome aos bois, eu vou direto ao assunto, e o indireto é quando eu preciso fazer explicações. Então, por exemplo, a rua vai ser pavimentada, isso é direto. Então, a prefeitura da cidade Y decidiu na data tal fazer uma pavimentação da rua tal, baseado no pedido dos moradores. Veja, agora eu estou fazendo um discurso indireto. Eu estou enrolando para fazer uma explicação sobre o assunto. Uma linguagem simples, clara e dinâmica para que todos consigam entender o que eu estou falando, para que todos possam entender as informações que estão sendo passadas.
a objetividade e a subjetividade também, tornando o meu texto ora mais explicativo, ora mais direto. Uma linguagem formal, gente, uma vez que ele é vinculado a um jornal, tem que ter uma linguagem formal, ou seja, eu não posso utilizar de gírias, de palavrões, de abreviações. Eu preciso colocar todos esses elementos ali dentro para que o meu texto fique muito mais rico, beleza? E, como é uma reportagem, esses textos vão ser assinados pelo autor, para que a gente consiga entender o que o autor está passando para a gente. O repórter que vai ser o autor desse texto. Então, o que a gente tem que lembrar, gente? A diferença de fato e opinião. Um fato é aquilo que se fez, é uma façanha, é uma proeza, é um substantivo masculino, é uma coisa realizada, é um acontecimento, é um sucesso. Então, fato é algo comprovado. Já uma opinião é uma ideia, é uma convicção, é uma crença. Não é porque você tem uma opinião que a sua opinião é um fato. Fatos são comprovados cientificamente, beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.